Olá pessoal, sou Rodrigo Forcinetti do Escritório Brasil Salomão. Estamos aqui trazendo mais algumas novidades na área do direito. Hoje falaremos sobre alguns precedentes repetitivos que o Tribunal Superior do Trabalho emitiu recentemente. Estamos aqui com a nossa sócia, Natália Caetano, especialista na área trabalhista. E eu acho que o primeiro ponto para a gente poder abordar, Natália, seria com relação ao pedido de demissão das empregadas gestantes. Eu acho que tivemos uma inovação, é o primeiro tópico que a gente poderia abordar aqui. Então, a empregada gestante não poder ser demitida, acho que é um consenso, né, Rodrigo? O que acontece é que a empregada que pede demissão ainda havia ali uma controvérsia em diversos tribunais se ela pode ou não, por si só, pedir demissão. O Tribunal Superior do Trabalho, ele fixou o entendimento que a empregada gestante ela só pode pedir demissão se ela tiver assistida pelo sindicato local ou então, se não tiver o sindicato naquela localidade, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Então, se a empregada, mesmo que ela fale que ela vai abdicar da estabilidade dela, o empregador precisa chamar o sindicato para homologar aquela rescisão. Entendi. Então, um cuidado maior aí na hora da demissão, né, solicitada pela própria empregada gestante. E aí, já do cunho processual, nós tivemos uma questão envolvendo cerceamento de defesa, no caso de ausência de testemunha. Como que ficou isso aí, Natália? O que acontece é que muitos juízes, eles, no momento do primeiro andamento ali do processo, ele intima as partes para apresentarem seu rol de testemunhas. O que acontece é que muitas das vezes as partes não indicam, né, o rol das testemunhas que vão ser ouvidas ali no processo. E quando chegam no momento da audiência, fala: a minha testemunha não veio, quero o adiamento da audiência. O juiz, ele pode indeferir esse adiamento por ausência de testemunhas, e isso não vai configurar um cerceamento de defesa, porque a parte foi previamente intimada a apresentar ali quais seriam as suas testemunhas no processo. Então, o TST fixou esse entendimento que não configura cerceamento de defesa o indeferimento do adiamento dessa audiência. Perfeito. Outra alteração que nós tivemos é com relação à responsabilidade do contratante do serviço de transporte de cargas. Como que ficou isso aí? Essa questão é engraçada, né, Rodrigo? Porque parece óbvio que a empresa que contrata uma empresa de transporte para transportar os seus produtos não teria qualquer responsabilidade ali por aqueles empregados, pelas dívidas trabalhistas daqueles empregados da transportadora. Mas o que acontece é que, apesar do Tribunal Superior do Trabalho ter o entendimento que se trata de um contrato comercial, que não configura ali terceirização de mão de obra, e que isso não teria, então, uma responsabilidade, seja subsidiária, seja solidária, nas dívidas trabalhistas desses empregados da transportadora, muitos tribunais regionais estavam entendendo pela responsabilização dessas empresas contratantes, porque muitas das vezes as transportadoras elas estão falidas, né? Então tem aquela máxima de alguém tem que pagar a conta. Então, muitos tribunais estavam configurando a responsabilidade e isso estava subindo ao TST de forma incessante, então eles decidiram ali fixar essa tese repetitiva aí, que não tem responsabilidade subsidiária das empresas contratantes dos empregados das transportadoras. Outro precedente, né, seria com relação às promoções e adicionais em caso de antiguidade, né, em razão da antiguidade como critério. O que você pode nos falar sobre isso? Havia uma controvérsia ali de quem teria que provar que cumpriu os requisitos desse adicional de antiguidade, né, desse bônus por antiguidade. Muitos juízes, muitos magistrados estavam entendendo que o ônus seria do próprio empregado. Ele que teria que comprovar ali que ele fazia jus a esse bônus, a esse adicional, mas o Tribunal Superior do Trabalho entendeu e fixou a tese no sentido que é a empresa que tem que provar que ele não preencheu os requisitos, os pressupostos desse adicional e por isso que ela não pagou. Então, inverteu aí o ônus da prova e agora é o empregador que vai ter que provar isso. Entendi. Com relação à lei de aprendizagem, né, que regulamenta a aprendizagem, principalmente para o empregado que é menor de idade, o que tivemos sobre esse assunto?
Há uma controvérsia muito grande em diversas funções, né, Rodrigo, que são funções que não é possível contratar menores de idade, como, por exemplo, que foi a tese que foi fixada relacionada aos motoristas profissionais, motoristas de ônibus. Havia aí uma discussão se esses cargos entrariam na base de cálculo do contrato de aprendizagem, né? Naquele mínimo percentual que a empresa precisa cumprir de menores aprendizes no seu quadro. Havia essa controvérsia, até mesmo porque é muito difícil para a empresa contratar um menor aprendiz numa função que precisa de CNH, que precisa ser maior de 21 anos. Então, mas o TST entendeu que essas funções entram sim na base de cálculo. Eu tenho até minhas ressalvas quanto a esse entendimento, mas agora ficou consolidado o entendimento que tem sim que integrar a base de cálculo ali, os motoristas profissionais e até mesmo os cobradores de ônibus, eles entram ali na base de cálculo do menor aprendiz. Com relação ao intervalo de 15 minutos antes do início das horas extras para as mulheres, quais as diretrizes? O intervalo de 15 minutos das mulheres, ele não é mais devido após a reforma trabalhista, mas ainda há muita discussão porque há processos muito antigos, né? Há processos que tratam de contratos de trabalho anteriores ali à reforma trabalhista em 2017. Havia ali uma controvérsia se esse intervalo de 15 minutos seria recepcionado pela Constituição em razão daquela questão de igualdade, por que os homens não teriam esse direito, por que as mulheres têm, e também se haveria um mínimo de horas extras a ser cumprido para ter esse intervalo. Preciso no mínimo fazer 30 minutos de horas extras para ser devido esse intervalo? Mas o TST consolidou o entendimento que é sim válido esse intervalo de 15 minutos até a reforma trabalhista, né, em novembro de 2017, e que não há tempo mínimo de hora extra para ser devido esse intervalo de 15 minutos. Para finalizar, Sabatina, prometo que é a última pergunta, com relação aos empregados da Caixa Econômica Federal, tivemos alguns precedentes nesse sentido também. Tivemos alguns precedentes relacionados à Caixa, mas eu também entendo que esses precedentes eles podem, de alguma forma, serem aplicados de forma análoga a outros bancários, né? O primeiro precedente que a gente vai falar agora é do intervalo de 10 minutos aos caixas, né, de agência, que existe uma previsão na NR 17 de ser devido o intervalo, né, tem que conceder um intervalo de 10 minutos a cada 50 minutos de digitação aos caixas, e havia ali uma controvérsia se esses 10 minutos seriam devidos aos empregados que ficam em processo de digitação o tempo todo, 50 minutos, ou se aqueles que exercem outras atividades simultaneamente, se eles também deveriam ter esse intervalo. O Tribunal Superior do Trabalho entendeu que é devido esses 10 minutos de intervalo, independente de a atividade de digitação ser contínua ou não, a não ser que haja alguma diretriz interna da Caixa Econômica Federal, alguma norma coletiva. Outra questão que o Tribunal Superior do Trabalho consolidou é que os gerentes gerais das agências bancárias, eles têm um cargo de confiança presumido, ou seja, eles não têm direito às horas extras de forma presumida. Para tirar esse cargo de confiança, precisa ter uma prova muito robusta, muito consolidada para afastar essa presunção de cargo de confiança dos gerentes gerais das agências. Legal. Bom, pessoal, essas foram algumas novidades recentes dentro da área trabalhista. Estivemos aqui com a nossa sócia, Natália Caetano. Se você ficou com alguma dúvida, se tem alguma questão a ser abordada sobre os temas que foram aqui levados ao seu conhecimento, é só entrar em contato conosco pelas nossas contas das redes sociais. Você pode acompanhar outros episódios como esse nos nossos canais. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.